Olá, turminha! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, vamos aprender um pouquinho mais sobre cálculos e as unidades de medida de massa, que são os quilogramas, as gramas e as miligramas. Hoje, nós finalizamos a nossa apostila de matemática do segundo bimestre. Não esqueçam de dar um like no vídeo e de colocarem o nome completo de vocês aqui embaixo nos comentários. Vamos lá, meus amores! Então, dar continuidade aqui na página 46 da apostila de matemática do segundo bimestre. Atividades. Número 1. Ana e Paulo estão jogando Calcule Rápido, o jogo da página anterior, e tiraram essas cartas do monte da primeira rodada. As cartas que eles tiraram é a 230 e 170. Ana foi quem primeiro falou o resultado da adição. Veja o que ela falou. 400. Então, Ana falou que o resultado da adição de 230 mais 170 é 400. Ana acertou o resultado da adição? Vocês vão responder se sim ou se não. Número 2. Em outra rodada, Ana virou a carta 170. E Paulo acertou o resultado da adição, dizendo 270. Qual foi a carta virada por Paulo? Nós sabemos que cada jogador deve virar uma carta. Aqui nós temos apenas o valor da carta que Ana tirou. O enunciado não traz o valor da carta que Paulo virou. Ele fala apenas o resultado da adição, que é 270. Bom, aqui a pergunta é a seguinte: qual foi a carta virada por Paulo? Precisamos descobrir o valor dessa carta com essas duas informações. Para isso, eu preciso descobrir quanto falta para completar 270 a partir do 170. Quando nós falamos em completar, nós precisamos fazer que tipo de cálculo mesmo? Nós já estudamos. A ideia de completar é sempre com o cálculo da subtração. Então, vocês farão um cálculo de subtração dentro desse quadro, lembrando que vocês devem montar a estrutura, dividi-las entre unidade, dezena e centena. Em uma subtração, o valor maior sempre fica em cima e o valor menor embaixo. Façam o algoritmo, que é a continha, a partir do resultado. E vocês devem formular uma frase de acordo com a pergunta. Eu não quero somente a conta, ok? Tem coleguinha que me envia só a conta. Não é para enviar só a conta, porque no problema nós temos uma pergunta que tem que ser respondida. E ela deve ser respondida por meio de uma frase. Número 3. Na quarta rodada, Ana e Paulo tiraram essas cartas do monte. 120 e 370. Nessa rodada, Paulo falou primeiro o resultado da subtração. O Paulo falou que o resultado era 150. Lembram que as regras do jogo é que nas 3 primeiras rodadas o cálculo deveria ser de adição e nas 3 últimas rodadas de subtração? Eles já estão na quarta rodada. Nós já estamos falando agora de subtração. Letrinha A. Paulo acertou o resultado da operação? Aqui vocês vão colocar se sim ou se não. Letra B. E qual o resultado correto dessa subtração? Para isso, vocês vão montar o algoritmo dentro desse quadro, tá ok? Quilogramas, gramas e miligramas. Roda de conversa. Vamos conhecer alguns dos animais mais fortes do planeta. Lembrando que não é o tamanho que define a sua força. Temos aqui o besouro rinoceronte. Veja como ele é pequenininho. O besouro rinoceronte tem 120 gramas e consegue carregar 850 vezes o próprio peso. Vamos imaginar então que esse besouro pequenininho consegue carregar o peso de 850 besouros, assim como ele. É muito forte, não é mesmo?
Aqui também outro animalzinho bem pequenininho, a formiga saúva. Ela tem 15 miligramas e pode carregar 20 vezes o próprio peso. Bem forte também, né? Agora o besouro tem 120 gramas e a formiga que tem 15 miligramas. Veja que as unidades de medida são apresentadas de forma diferente. O besouro está marcado como gramas e a formiga está marcada como miligramas. Se colocássemos essa formiga na nossa mão, nós mal perceberíamos o peso dessa formiga, porque ela é muito leve, diferente da águia coroada, que é um animal muito forte também. A águia tem 4 quilos e consegue carregar 8 vezes o próprio peso. 8 vezes 4 dá 32. Essa águia de 4 quilos consegue carregar até 32 quilos. Provavelmente o peso de alguns de vocês aí. Veja que a unidade de medida do peso da águia está marcado em quilogramas. Bom, agora vamos responder as perguntas da página 47. Quais as unidades de medida de massa usadas para representar o peso de cada um desses animais? Nós temos 3 animais com diferentes unidades de medida de massa, tá bom? Marquem aqui essas 3 unidades de medida. E a próxima pergunta: qual é o instrumento usado para medir o peso? O que vocês acham que nós podemos usar para medir o peso desses 3 animais e compará-los? Tem um instrumento próprio para isso. Qual seria esse instrumento? Atividades. Número 1. Amanda foi às compras com a mãe no comércio do bairro onde moram. Temos aqui a ilustração da imagem de Amanda em uma feira livre com a sua mãe. Observem que o feirante está usando uma balança para medir o alimento que a mãe está comprando. Aqui nessa outra imagem, eles estão em uma farmácia e a mãe de Amanda está com uma caixa de remédio. Na farmácia, Amanda aproveitou para pesar a sua medida de massa. Em cada uma dessas é apresentada unidade de medida de massa diferentes. Observem aqui no visor da balança, aqui na caixinha do remédio e aqui também no visor da balança. Vamos lá responder agora as seguintes perguntas. Os produtos comprados por Amanda e sua mãe são vendidos em quais unidades de medida de massa? No ladinho, vocês conseguem observar a abreviação que nós temos nas imagens, tá bom? O G de grama, o MG de miligrama e o KG de quilograma. Vocês podem usar tanto as abreviações quanto as palavras inteiras. Próxima pergunta. Que outros produtos você conhece que são vendidos usando essas unidades de medida? Respondam aqui com as suas palavras. Número 2. Um instrumento usado para medir o peso é a balança. Observem os diferentes tipos de balança usados no dia a dia. Letra A. João é feirante e usa uma balança digital, como essa no nosso ladinho direito. Qual é a unidade de medida que aparece no visor dessa balança? Ali a gente consegue ver uma abreviação, o G. O G é a abreviação para qual palavrinha mesmo? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só voltar no vídeo um pouquinho. No vídeo anterior, nós vimos também diferentes representações da balança e para que serve cada uma delas, onde elas são usadas na maioria das vezes e onde nós podemos encontrá-las. Letra B. Fabiana é farmacêutica e usa uma balança analítica, como essa no ladinho direito. Essa balança é também muito usada na culinária, né? Para fazer alguns bolos, algumas sobremesas ou alguns pratos. Qual a unidade de medida que aparece no visor dessa balança? Olhe no visor, tem uma abreviação, MG. MG é a abreviação para qual palavra mesmo? Observem a imagem com atenção e respondam ali naquela linha. Vamos saber um pouquinho mais sobre a balança analítica? Saiba mais.
Balança analítica é o tipo de instrumento mais usado em laboratórios para medir o peso. São balanças muito precisas que medem o peso de objetos bem pequenos. Letra C. Eduardo é pediatra e usa uma balança médica. Pediatria é a medicina que cuida das crianças, né? No médico que vocês vão, ele se chama pediatra. Qual é a unidade de medida que aparece no visor dessa balança? Ali na imagem nós vemos um bebezinho em cima de uma balança analítica, uma balança de precisão. Então, qual é a unidade de medida que está aparecendo no visor dessa balança? Ali nós vemos a abreviação KG, que significa uma palavrinha. Se vocês tiverem alguma dúvida, voltem o vídeo um pouquinho. Quilograma ou kg, grama, g e miligrama, mg, são unidades de medida de massa, ou seja, de peso, né? 1 quilo é igual a 1000 gramas e 1 grama é igual a 1000 miligramas. 3. Complete as lacunas com a unidade de medida de massa mais indicada para expressar o peso dos objetos a seguir. Quando nós falamos de miligramas, só pelo nome miligramas a gente vê que é algo bem pequenininho. Miligramas é o peso mais leve das nossas unidades de medida de massa. Grama é um pouco mais pesado do que miligrama. E quilo é o mais pesado do que o grama. Então, a ordem é miligramas, gramas e quilo. Quando a gente tem mais de 1000 miligramas, a gente não precisa falar que tem 5000 miligramas. É só a gente passar para o gramas. Quando dá o valor 1000 miligramas, quer dizer que nós temos 1 grama. E quando a gente tem 1000 gramas, a gente já pode dizer que tem 1 quilo. Então, ali na imagem da número 3, nós vemos uma pena. Essa pena tem 100. Tem 100 o quê? Tem 100 miligramas? Tem 100 gramas? Ou tem 100 quilos? Pena é um objeto bem leve. Agora, o lápis. O lápis é algo que a gente já sente um pequeno peso nas mãos. Esse lápis tem 5. Ele tem 5 o quê? Tem 5 gramas? Tem 5 miligramas ou tem 5 quilos? E a mochila? Uma mochila cheia, olha só quantos materiais, cadernos. Essa mochila tem 3. Tem 3 o quê? Tem 3 quilos? Tem 3 gramas ou tem 3 miligramas? O que vocês conseguem observar? A pena é o objeto mais leve, o lápis é o objeto mediano, e a mochila é o objeto mais pesado que a gente vê nessas 3 imagens. Cada uma delas a gente consegue representar por uma unidade de medida de massa diferente. Então, vocês vão preencher ali naquelas linhas qual que é a unidade de massa ideal e adequada para cada objeto. Número 4. Podemos determinar e comparar o peso de objetos usando uma balança de 2 pratos como essa. Ali nós temos uma balança. Ela é uma balança de precisão também, só que ela possui 2 pratos. Assim, a gente consegue comparar um peso com o outro. Ela está em equilíbrio quando os pratos estão alinhados, ou seja, estão na mesma altura. Então, nessa balança à nossa direita, a gente consegue ver que os pratos estão equilibrados, ou seja, eles estão na mesma média, eles estão na mesma altura. Isso acontece quando os objetos que estão no prato têm pesos iguais. Ali no caso da balança, a gente não consegue ver nenhum objeto, mas se tiverem 2 objetos com o mesmo peso, a balança vai ficar com os pratos alinhados também. Se a balança tiver com 2 objetos com pesos diferentes, ela vai ficar desalinhada. E como que a gente sabe qual que é o objeto mais leve e qual o objeto mais pesado em uma balança de 2 pratos? O prato que estiver com o objeto de maior peso, ou seja, o objeto mais pesado, ficará mais para baixo, porque o peso
faz a balança ir para baixo, enquanto aquele que tiver com o objeto mais leve ficará mais para cima. Então, o objeto mais pesado vai cair e o objeto mais leve vai ficar na parte de cima. Júlia colocou seus brinquedos nessa balança. O urso de pelúcia tem 180 gramas. A bola tem peso maior ou menor do que o urso? Ali naquela linha, vocês vão colocar se é maior ou se é menor. Como vocês observam na balança, o urso está para baixo e a bola está para cima. O peso de maior medida vai para baixo e o de menor medida de massa vai para cima. Número 5. Jairo vende frutas na feira e usa uma balança de 2 pratos. Escreva o peso das frutas representadas a seguir. Letra A. Ali nós temos uma balança que tem uma melancia, que o Jairo vende na feira, e nós temos ali 2 pezinhos, cada um com 1 quilo. 1 quilo mais 1 quilo, nós temos 2 quilos. Se vocês conseguirem observar, a balança está alinhada. Por que será? Porque a melancia pesa a mesma quantidade de unidade de massa que os 2 pezinhos. Então, ali eles estão equilibrando. A melancia pesa o mesmo que os 2 pezinhos. E ali nós temos 2 quilos de peso. Quantos quilos, então, a gente tem na melancia, se está alinhado? Vocês vão colocar o valor naquele risquinho ao lado, na letra A. Agora, na letra B, nós temos uma balança de 2 pratos também, temos 2 tomates e temos 2 pezinhos. Um pezinho está com o valor de 250 gramas e o menor pezinho tem 100 gramas. Qual é a quantidade, qual é o valor que dá somando essas 2 gramas? 250 gramas mais 100 gramas, quanto é que fica? Esse valor é o valor da quantidade de unidade de massa dos tomates, porque a balança ela está equilibrada, ela está alinhada. Então, quer dizer que os tomates pesam a mesma quantidade que os pezinhos. Só que como que a gente vai saber qual é o valor total do peso? Nós vamos somar esses 2 pezinhos. 250 mais 100 dá quantas gramas? Quantas gramas será que os tomates pesam? Vocês vão fazer a soma e vão colocar ali naquele risquinho qual que é a unidade de medida de massa que os tomates estão pesando nessa nossa balança de 2 pratos. Agora, na atividade da página 51, na número 6, nós temos um gráfico. Acompanhe comigo a leitura. No gráfico a seguir, estão representadas as quantidades em gramas de laranjas, maçãs e bananas que Jairo usou em 2 dias para fazer sucos naturais e vitaminas em sua lanchonete. Então, vamos fazer a leitura desse gráfico. O título do gráfico é Sucos e Vitaminas. Na parte vertical do gráfico, nós temos o peso em gramas. Temos ali 200 gramas, 400 gramas, 600 gramas, 800 gramas, 1000 gramas e 1.200 gramas. Ali no gráfico, na parte horizontal, nós temos as frutas, laranjas, maçãs e bananas. No gráfico ao lado, na parte da legenda, sexta-feira está representada pela cor laranja e sábado está representado pela cor azul. Vamos observar a parte do gráfico que mostra as laranjas. Quantas gramas tinham de laranjas para fazer os sucos e vitaminas? Nós tínhamos 1.100 gramas na sexta-feira e tínhamos 1.000 gramas no sábado de laranjas. As maçãs. Sexta-feira tinha 890 gramas de maçã e 550 gramas de maçã no sábado. As bananas. Na sexta-feira tinha 980 gramas
e no sábado 720 gramas de bananas. Letra A. Quantas gramas de maçãs Jairo usou no sábado? Vamos então observar ali no gráfico, conforme a legenda, o sábado é a barrinha azul. Vamos até maçãs e vamos ver a barrinha azul, que é a barrinha de sábado. Jairo, então, tinha 550 gramas de maçã que ele usou no sábado. Então, quantos gramas de maçãs Jairo usou no sábado? 550 gramas, conforme o nosso gráfico. Vocês vão observar o gráfico e vão responder as questões. Letra B. Quantos gramas de banana Jairo usou a mais na sexta-feira do que no sábado? A ideia para ver a diferença é sempre com o cálculo da subtração. Então, nós queremos saber quantos gramas Jairo usou a mais na sexta-feira do que no sábado de bananas. Vamos pegar então ali o valor das bananas que Jairo usou na sexta e no sábado. Na sexta-feira, Jairo usou 980 gramas de bananas e no sábado, 720 gramas. Para conseguir chegar nesse resultado de quantidade de bananas a mais que ele usou na sexta-feira do que no sábado, nós vamos fazer a seguinte conta: 980 menos 720. Vocês vão montar essa continha ali no quadro vermelho e vão responder com palavras, porque a pergunta está fazendo de quantas gramas de banana Jairo usou a mais na sexta-feira do que no sábado. Vocês vão pegar o resultado e vão montar uma frase para responder essa pergunta. Letra C. Em que dia da semana Jairo usou a mais de 1 quilo de laranjas? Lembrando que a partir de 1.000 gramas já é considerado 1 quilo. Então, vocês vão ver em que dia da semana Jairo usou mais de 1 quilo de laranjas. Vocês vão observar lá no gráfico e vão dizer qual dia da semana que foi, sexta ou sábado. Letra D. De qual fruta Jairo usou exatamente 1 quilo no sábado? Lembra que a prof acabou de falar? A partir de 1.000 gramas é considerado 1 quilo. Então, vocês vão voltar ali no gráfico e vão observar qual fruta Jairo usou exatamente 1 quilo no sábado. Número 7. Cassiano está embalando laranjas em pacotes, cujas massas estão representadas em cada item a seguir. Ali na primeira opção, na letra A, nós temos um saco de laranja que está pesando 500 gramas. Quantos pacotes iguais a esse são necessários para ter 2 quilos de laranjas? Lembrando que 1.000 gramas a gente considera 1 quilo. Então, se a gente tem 500, 500 mais 500 dá 1 quilo, porque 500 mais 500 daria 1.000 gramas. Então, se a gente botasse mais 500 gramas, a gente teria 2 pacotes. Mas 2 pacotes, a gente teria apenas 1 quilo. Ali a gente quer saber para ter 2 quilos de laranjas. Se com 2 pacotes de laranjas nós temos 1 quilo, para a gente chegar em 2 quilos, a gente precisava de mais 2 pacotes de laranjas, certo? Então, a gente teria 1, 2, 3, 4 pacotes iguais a esse de laranjas para formar 2 quilos. Letra B. Quantos pacotes iguais a esse são necessários para ter 500 gramas de laranjas ou 1 quilo de laranja? Ali, nós temos um saquinho de laranjas que estão pesando 250 gramas. Para ter 500 gramas de laranjas, nós precisávamos de quantos pacotinhos a mais? Vocês vão fazer a conta. 250 mais 250, a gente tem 500 gramas. Então, quantos pacotinhos a gente teria para formar 500 gramas? 2 pacotes.
e 1 quilo de laranja. 1 quilo de laranjas, vocês vão fazer a continha. 250 mais 250 mais 250 mais 250. Vocês vão fazer essa continha e vão colocar quantos pacotes deu no total. Quantas vezes 250 gramas, quantas vezes esse pacote foi repetido para a gente chegar em 1 quilo de laranjas. Ali embaixo nós temos uma representação. 250 gramas mais 250 gramas, nós temos 500 gramas. 500 gramas mais 500 gramas, nós temos 1000 gramas. E 1000 gramas é igual a 1 quilo. Número 8. Observem o peso de cada esfera representada a seguir. Esfera é esse círculo, né? Essa bolinha. Essa bolinha verde tem 1 quilo. Essa bolinha azul tem 500 gramas. E essa bolinha vermelha tem 250 gramas. Escreva no visor das balanças a massa correta em cada pesagem. Letra A. Nós temos então uma bolinha verde, uma esfera verde, que pesa 1 quilo. E 2 esferas azuis, cada uma pesando 500 gramas. 500 gramas mais 500 gramas dá 1000 gramas. 1000 gramas representa 1 quilo. Vocês vão fazer então essa conta. 1000, que é igual a 1 quilo, ou seja, 1000 gramas. 1000 mais 500 gramas mais 500 gramas dá 2000 gramas. Como é que a gente consegue transformar essas 2000 gramas mesmo? A gente consegue transformar em quilo. A partir de 1000 gramas, a gente já consegue transformar em quilo. Então, 2000 gramas é igual a 2 quilos. Então, aqui nessas esferas, nessa balança, daria 2 quilos de esferas. Agora, na letra B, vocês vão fazer a continha ali também. Nós temos, então, 2 bolinhas azuis que dão 2 quilos. Cada bolinha dessa tem 1000 gramas. 1000 gramas mais 1000 gramas. Vocês vão fazer a conta. 1000 gramas mais 1000 gramas. Ali agora nós temos uma esfera vermelhinha que pesa 250 gramas. Então, 1000 gramas mais 1000 gramas mais 250. E nós temos então de novo as nossas 2 esferas azuis, cada uma pesando 500 gramas. Então, a continha que vocês vão fazer é 1000 gramas mais 1000 gramas mais 250 da esfera vermelha, mais as 2 esferas azuis, mais 500 mais 500. No total, vocês vão colocar quantas gramas deu no total. Por hoje era isso, meus amores. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar um like e de colocar o nome completo de vocês aqui embaixo nos comentários. Depois a professora vai ver e vai fazer a chamadinha. Um beijo no coração de vocês e até o nosso próximo vídeo, que vamos iniciar com a apostila do 3º bimestre. Acompanhem sempre os vídeos comigo e vamos fazendo as atividades durante a nossa videoaula. Tá bom, meus amores? Beijão e até a próxima. Tchau!